Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Então vamos lá. Enquanto o pessoal vai entrando, vamos escrever o tema da live de hoje. Tenho toque. O que fazer? Seja bem-vinda, Sirlene. Estou escrevendo aqui o nome da live para poder deixar fixado para o pessoal não se perder. Espera aí. Seja bem-vinda, Sirlene, seja bem-vinda, Rita. Obrigado pela presença. Estamos aí mais uma vez, mais um domingo. Oi, mãe, seja bem-vinda. Mais um domingo para falarmos desse tema, né? De um tema importante com relação à saúde mental, prevenção, psicopatologia. Hoje é domingo, vamos falar algo relacionado à psicopatologia, né? E o tema de hoje é esse. Tenho toque, o que fazer, né? Vamos falar sobre vários aspectos do toque. Para quem hoje ficar até o final vai descobrir que tem muitas surpresas interessantes. Oi, Ivana, seja bem-vinda. Quanto tempo? Vamos descobrir algumas variações do próprio transtorno obsessivo compulsivo. Vamos ver que algumas pessoas num nível diferente pode ter alguns traços aí de toque, né? Vamos entender melhor o que significa isso, né? Para a gente poder entender melhor essas questões, né? Então vamos lá. Bom, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez, né? E gostaria que vocês, mais uma vez, compartilhassem a live, né? Clica no botãozinho do aviãozinho assim do lado e compartilha com mais alguma pessoa que precisa saber um pouco mais a respeito de algum tema em psicopatologia, especificamente hoje sobre toque. Vou esperar até 9h05 para a gente poder dar início ao tema, né? Enquanto isso, vão dando feedback para mim, pessoal, com relação ao áudio e o vídeo. Eu queria saber mais ou menos como é que tá, se tá bom, se não tá. Já até peço desculpas para vocês um pouquinho aí, porque eu estou um pouco gripado. E eu não sei se eu estou conectado com a rede certa aqui, mas eu acho que não. Mas enfim, tá tudo bem com o áudio, com o vídeo? Vamos dando feedback aí, tá travando, tá meio ruim, como é que tá? Tá tudo bom? Que coisa boa. Oi, Bebinha, seja bem-vinda. Tá, então beleza. Já anunciando o tema da live da semana que vem, da quarta-feira que vem, que eu vou falar sobre um tema interessante, né? Palavras machucam, o tema da live de quarta-feira que vem. Por que estamos tão sensíveis, né? Vamos falar sobre isso. E é um tema muito legal, eu acho que vocês vão gostar. A live de quarta-feira vai acontecer também às 21 horas, pontualmente, tá? Então o tema da live de quarta-feira é: palavras machucam? Por que estamos tão sensíveis com relação ao que os outros falam pra gente, né? Oi, Rafa, seja bem-vindo, obrigado pela presença, viu? Bom, então vamos pra frase do dia. Vamos lá, frase do dia. Hoje a frase do dia é uma frase da minha autoria. Vou falar uma frase que eu mesmo criei. Eu coloquei algo que eu refleti, né? Por trás de toda compulsão ou obsessão, sempre existe uma realidade não dita que informa algo que precisa urgente de atenção e não de julgamento, né? Então, a gente vai entender boa parte do que tem a ver as obsessões e compulsões que nós desenvolvemos. Oi, mãe, boa noite, mais uma vez. Já falei boa noite pra você, mãe. E aí a gente vai entender algumas compulsões que a gente desenvolve, né, na vida. E essas causas, vamos colocar assim, elas têm uma explicação, né, obviamente. E a gente precisa entendê-las e não julgá-las. Então por isso a gente vai entender melhor esses pontos aí. E a frase depois eu vou colocar lá disponível no feed. E pedir para vocês marcarem algumas pessoas, 3 pessoinhas ali, ó, para poder participar da live de quarta-feira, 9 horas, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos parar de enrolação, 9h05 já. Bom, o que é o transtorno obsessivo compulsivo de fato, né? Para quem não sabe, né, é um tipo de transtorno que tem relação com sintomas de ansiedade, tá? Tem a ver com ansiedade, mas tem 2 características principais. Quais são elas? A presença de obsessões e compulsões. O que significa a obsessão? A obsessão é tudo aquilo que é relacionado ao pensamento do indivíduo. É quando o indivíduo ele tem pensamentos, ele tem
impulsos, ele sente vontade repentina de fazer alguma coisa, ou ele tem imagens que ficam recorrentemente voltando na cabeça dele de forma intrusiva, tá? A obsessão, ela tem que ter a característica de ser intrusiva, é aquele pensamento que, brota na cabeça da gente. E geralmente, a obsessão, o indivíduo quando está com pensamento obsessivo, melhor dizendo, ele tende a querer reprimir ou ignorar esses pensamentos, não dar atenção, né? Isso é para obsessão. Já para compulsão, a gente vai perceber a compulsão, o C de compulsão tem a ver com o C de comportamento. A compulsão é sempre relacionada a um comportamento repetitivo que o indivíduo faz, seja ele também um ato mental, porque o que a gente pensa também é comportamento, né? Então, seja um comportamento público, repetitivo, ou uma coisa que ele fica falando, pensando, né? Que o indivíduo fica lá, um ato mental repetitivo, que ele se sente obrigado a realizar como forma de aliviar os pensamentos intrusivos que ele está tendo, né? E esse tipo de comportamento ele pode ser variado de algumas classes, né? Por exemplo, lavar as mãos é um tipo de comportamento compulsivo, né? Que tem a ver com a busca de amenizar os pensamentos. A organização de coisas, olha que interessante, né? Daqui um pouco eu vou falar os pormenores disso. Organizar coisas pode ter relação com uma forma de você estabelecer uma maneira de acalmar os pensamentos intrusivos que vêm na sua cabeça. Aquela mania de verificação, sabe? Assim, de a pessoa identificar se tem algo desligado, se o fogão está ligado, se apagou a luz, se trancou a porta. Essas verificações repetitivas também, né? E todas essas compulsões, ou então a mania de organizar as coisas, ficar milimetricamente organizado, né? Aquela coisa de simetria ali, né? Também tem a ver com isso. E essas compulsões, esses comportamentos compulsivos, eles sempre vão querer fazer com que o indivíduo se alivie de alguma ansiedade, né? Então é para tirar a ansiedade do indivíduo. E nesse ponto, né, esses comportamentos compulsivos, eles tendem a obedecer um ciclo. Como assim? O indivíduo sempre começa no pensamento obsessivo e que ele passa a desenvolver os comportamentos compulsivos, de lavar a mão, de tomar banho, de lavar roupa, de organizar as coisas, de colocar tudo simetricamente organizado, de ficar conferindo, checando e tal e tal. Então ele vai fazendo isso, tá? Ele teve lá o comportamento compulsivo, aliviou. E aí depois ele volta para a obsessão de novo. Ele tende a voltar para a obsessão. Aí ficou lá no pensamento. Aí vai lá e faz o comportamento. Então ele fica nesse ciclo vicioso, né? De obsessão, compulsão, né? E vamos falar alguns subtipos de toque. Quais são os tipos de toque que existem, né? Tem o toque de limpeza, tem o toque de pensamentos, tem o toque de simetria e tem um toque também relacionado a ferimentos, né? Causa autolesões. Olha que interessante isso, tem a ver com isso. Então, o de limpeza é autoexplicativo, né? A pessoa tende, assim, lava roupa 50 vezes. Eu tive conhecimento de um caso de um jovenzinho que pedia para a mãe dele lavar a roupa várias vezes, as toalhas, tudo, enfim. E assim, a mãe gastava inúmeras máquinas de lavar porque estragava e tinha que ficar lavando. E era uma coisa meio assim assustadora mesmo, né? Tem essa de limpeza. Tem a de pensamentos, né? Tipo assim, vem um pensamento tabu na cabeça. E aí a pessoa fica com aquele pensamento todo assustado com aquele pensamento, né? Sobre droga, sobre morte, sobre sexo, sobre qualquer coisa. E aí, por causa do pensamento, ele desenvolve o comportamento compulsivo de tentar fazer alguma coisa para se aliviar daquilo. É uma forma de distração. A simetria também, né? É aquele indivíduo que está lá, tem que colocar tudo organizadinho, tudo muito no aspecto ali de quadradinho, tem que estar simetricamente lá organizado, o tapete não pode estar fora do lugar e tudo, e faz tudo de uma forma que tende a ficar simétrico mesmo, assim, milimetricamente calculado. Os engenheiros de plantão e os arquitetos que o digam, né? Eles podem ter uma forte inclinação ao toque por conta da simetria.
E outra coisa é a questão de ferimentos, né, que tem a ver com comportamento autolesivo, que eu tinha explicado da automutilação semana passada, por isso que me chamou atenção para o toque. Porque às vezes o indivíduo ele fica cutucando feridas, assim, ele vem do inglês, é auto-scratching, um trem assim. Ele fica cutucando as cascas de ferida e tira aquilo, né? Ou então ele fica arrancando mesmo o canto da unha ali e tal, enfim. E aí vai desenvolvendo esse comportamento de ficar se automutilando, né? É uma forma de transtorno obsessivo compulsivo, é um tipo, né? Sei de um amigo que tinha toque nas frustrações. Pois é, Jorge, tem essa característica, eu acho que, não sei se você chegou antes ou depois, enfim, é isso mesmo. A frustração gera um conteúdo de pensamento, que é um pensamento obsessivo, é um pensamento intrusivo, né, que vem na cabeça dele, pode ser um pensamento catastrófico, alguma coisa assim, e aí faz ele desenvolver os comportamentos de compulsão, né, que é aquele comportamento repetitivo de lavar e tal, etc. E aí gera todo o processo do toque, né? E aí, nesse ponto, pra gente poder saber assim, mas Gulliver, será que eu tenho toque? Porque assim, eu gosto de tudo tão organizado, eu gosto das coisas milimetricamente assim, não, simetricamente, né, assim, a simetria bonitinha e tal, pra ficar organizado e tudo bonito, visualmente agradável, será que eu tenho toque, né? E aí, a gente precisa saber alguns critérios para a gente poder diferenciar o que é toque de o que é uma organização apenas, né? Ou então, não, todas as vezes que eu vou no banheiro eu lavo a mão antes, vou no banheiro, lavo a mão depois. Será que isso é toque, né? Ou então, eu lavo a casa todo dia e tal, enfim, e passo pano e faço as coisas e tal. Será que isso é toque também? Porque tem a ver com limpeza e tal, né? Enfim, então vamos lá. Segundo o DSM-5, existem alguns critérios para você estabelecer e diagnosticar alguém. Geralmente quem faz esse diagnóstico é o médico psiquiatra, mas eu vou falar para vocês porque é informação de domínio público. Bom, tem que ter aqueles sintomas que eu falei acima, né, de pensamento compulsivo e comportamento repetitivo, né? E tem um outro critério, o tempo gasto nas atividades é importante a gente saber. Por quê? Às vezes, tem indivíduos que gastam horas fazendo alguma atividade nesse sentido. E horas mesmo, ao ponto assim, de desenvolver comportamentos ritualizados, comportamentos muito bizarros, ao ponto de desenvolver um prejuízo para a vida do indivíduo, né? E aí esse prejuízo ele vem acompanhado de um sofrimento, né? Então, um dos critérios é sofrimento. Se o indivíduo está sofrendo por aquilo, ele vê que ele perde muito tempo, ele chega atrasado no trabalho, ele bate ponto atrasado e desconta no salário dele, e uma série de coisas, isso está trazendo problemas. Aí a gente precisa repensar e olhar que o indivíduo pode estar, sim, dentro de um critério de transtorno, seja ele ou obsessivo compulsivo ou algum outro, né? Então, já ouvi um caso, né, esse até é artigo publicado já, de uma pessoa que ela tinha um transtorno obsessivo compulsivo de escrever. Olha que engraçado, um tipo diferente, né? E aí ela ficava lá escrevendo, e se ela percebesse de que ela tinha errado, deixado como é que fala, uma pontazinha na letra, alguma coisa assim, ela começava a ficar lá num processo repetitivo, compulsivo, de ficar arredondando aquela letra, porque a crença que estava ativada na cabeça dela é de que alguém da família dela ia morrer. Esse era o pensamento intrusivo. E aí ela ficava horas, literalmente horas fazendo isso, ao ponto às vezes de, numa prova lá, ela tirava 0 e não conseguia terminar a prova, e o professor tinha que expulsar a aluna da sala, porque ela não parava de fazer o negocinho lá, e ela ficava naquele comportamento compulsivo e tal. E, enfim, isso era um tipo interessante aí de toque, né? E aí sempre tem a ver com um pensamento muito catastrófico, eu esqueci de falar isso. Quando o pensamento obsessivo vem na cabeça, né, o indivíduo tende a pensar alguma coisa muito assustadora, né? Relacionando morte com algum ente querido ou alguma coisa nesse sentido. E aí ela desenvolve a compulsão comportamental, né? E outra coisa também que é um critério para você diagnosticar alguém com toque é as crenças, né? São as crenças, quer dizer,
As crenças disfuncionais. Por quê? O indivíduo ele tem um exagero na sensação de responsabilidade. Por exemplo, essa pessoa que estava lá fazendo a letrinha lá e ficava arredondando a letrinha o tempo inteiro, ela se sentia responsável pela vida ou pela morte dos pais ou de pessoas da família. Então, ela criou uma responsabilidade aumentada porque ela não tem esse poder, e ela desenvolveu esse comportamento lá, né? Ela tende, o indivíduo com TOC, ele superestima as ameaças. Ou seja, se ele está percebendo, né, de que existe uma potencial chance de alguém chegar a adoecer, como eu, por exemplo, tô meio resfriado, né? Se eu tivesse TOC, eu já poderia estar superestimando essa ameaça, do tipo assim, nossa, será que eu estou com pneumonia? Será que eu estou com sinusite? Será que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que? E aí a pessoa cria todo um processo gigante de superestimar as ameaças que são normais da vida, né? A Bia Vôlei está comentando, tem um TOC, o que fazer? Tudo o que faz tem que repetir várias vezes por causa desses pensamentos obsessivos. Às vezes até controlo, mas é horrível ter isso. Daqui um pouco, Bia, eu vou dar alguns passos, que não é um tratamento virtual e online, viu? Mas são caminhos que você precisa tentar fazer, principalmente com um profissional que você esteja consultando, né? Outra crença disfuncional que o indivíduo com TOC tem é aquela convicção, né? Uma tendência, uma inclinação ao perfeccionismo, né? E a intolerância à incerteza. Como assim? Essa intolerância à incerteza é aquela assim, será que eu fiz aquilo certo? Sabe? Porque o perfeccionismo tem a inclinação à perfeição. Daí, a incerteza mas será que tá certo? Tipo aquela menininha lá do escrever, né? Ficar arredondando. Será que eu arredondei direito? Aí ela passava de novo. E ela ficava lá, arredondava. Porque fica naquela dúvida se tá fazendo certo. E aí tem que fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo. Até ela criar a convicção que ela fez direito. Aí quando ela entende que ela fez direito, e ela que vai saber na hora lá, aí ela para de fazer, né? Eu fico puxando o cabelo. A tricotilomania é um subtipo mesmo de TOC. Eu vou falar daqui um pouquinho, eu acho. Transtornos associados ao TOC. Daqui um pouco eu falo, é o próximo tópico. Às vezes deixo de sair por conta do TOC, porque sei que vou ter repetição de ficar roupa e desisto de sair. Enfim, às vezes tem um processo envolvido aí de trocar de roupa e ficar colocando, tirando roupa, enfim, alguma coisa assim, né? E também o indivíduo com TOC ele dá uma importância excessiva aos pensamentos e quer controlá-los a todo custo, né? Então, nesse ponto aí, o indivíduo que começa um tratamento, ele vai ser bastante questionado nessas crenças, nessas convicções, para a pessoa entender que é tudo uma fantasia, não existe um dogma que a pessoa coloca aquilo na cabeça e aquilo vai gerar um pozinho mágico que vai sair da cabeça do indivíduo e puff, vai atingir vocês aí, e aí vai acontecer alguma coisa catastrófica e tal, né? Então assim, não tem nada a ver com isso. O questionamento aos pensamentos ajuda o indivíduo a perceber que tem coisa que é normal na vida, né? E tudo bem pensar, o cérebro da gente é criativo mesmo, a gente sempre pensa mil coisas, né? E o pensamento vem mesmo, e não tem como ter controle de pensamento, é impossível. E o indivíduo com TOC precisa entender esse processo e acalmar a agitação que gera porque está tendo um pensamento que ele não gostaria, né? Então, tem a ver com isso. Tirar a importância excessiva dos pensamentos. Agora, quais tipos de transtornos estão relacionados ao transtorno obsessivo compulsivo, né? Alguém ali em cima falou da tricotilomania, que é aquele de arrancar cabelos, né? Ficar arrancando cabelo, é um subtipo. Tem aquele transtorno dismórfico corporal. O que é isso? É aquele indivíduo que está lá se vendo no espelho. A pessoa está no corpo normal, sim, não está gordo nem magro, mas ele está se enxergando no palitinho. Aí fala assim, nossa, eu tenho que emagrecer. Nossa, eu tenho que emagrecer. Nossa, eu tenho que emagrecer. E aí nesse processo de nossa, eu tenho que emagrecer, o indivíduo vai ficando esquelético, né? Então assim, tem uma alteração na imagem que ele tem do próprio corpo. Isso é transtorno dismórfico corporal. Seja para olhar no espelho e achar que tá gordo ou olhar no espelho e achar que tá magro, tá? Tanto um quanto o outro.
Outra coisa, tem a tricotilomania, que é aquele de ficar arrancando o cabelo. Então, existe o mesmo mecanismo envolvendo o lavar as mãos e tal, tal, tal. A pessoa com tricotilomania, ela tá lá, tendo um pensamento obsessivo intrusivo. Pensou que alguma doença vai pegar alguém da família dela. Aí ela começa num processo ritualizado de escolher um fio de cabelo. Ela escolheu. Aí ela pega e arranca o fio de cabelo. Aí no que arranca o fio de cabelo, ela pega o fio de cabelo. E se ela tiver a tricofagia, que é comer o cabelo, ela vai arrancar um pedacinho e engolir. Isso é tricotilomania com tricofagia, né? Agora, quando não tem tricofagia, ela só joga o cabelo fora. E aí ela vai arrancando vários. E às vezes faz até tufos de cabelo, assim, faltando cabelo, né? O seu Rogério entrou, ele é barbeiro, né? Então, às vezes até a pessoa vai cortar o cabelo e tal e rapa, opta por rapar para evitar, né? Ficar arrancando o cabelo. Tem isso também. Tem aquele transtorno de acumulação. Tem alguns personal organizers aí ouvindo, né, a live. E aí isso tá dentro do subtipo do TOC. Olha que interessante. O que significa esse transtorno de acumulação? É aquele indivíduo que vai pegando lixo, sabe? Aquele indivíduo que acumula coisas que não tem utilidade e ele tem uma grandiosíssima dificuldade de descartar aquilo. E aí ele fica entulhando coisas. Ele fica acumulando lixo, né? Literalmente lixo mesmo. E também tem aquele transtorno de escoriação, né? O que significa isso? É aquele indivíduo que fica fazendo feridas no próprio corpo, né? Bateu a mão, fez aquela casca, ele vai lá e arranca a casca, e aí sangra, aí faz casca de novo, ele vai lá e arranca, e fica nesse processo. Vou tossir, gente, minha garganta tá ruim, peraí. Desculpa. Então tem o transtorno da escoriação. Todos esses transtornos estão associados ao TOC, tá? Estão associados ao TOC. Agora vamos falar dos aspectos psicológicos do TOC, que é a parte mais legal. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, como eu tinha falado sobre a ansiedade anteriormente, geralmente quem tem TOC ou algum tipo de transtorno obsessivo compulsivo daqueles que eu citei anteriormente, associados, né, tricotilomania e tal, não sei o que, geralmente o indivíduo está experimentando estados emocionais antecedentes de ansiedade ou tédio. Como assim? O indivíduo está lá agoniado com alguma coisa, está entediado, tal. Como nós não gostamos de sentir esse tipo específico de emoção, para a gente buscar sentir prazer, sentir alívio dessa emoção negativa ou ter algum tipo de gratificação ao realizar alguma coisa, algum ato, aí o indivíduo parte para o transtorno ali mesmo, para os comportamentos compulsivos. Então, vai arrancar cabelo, vai arrancar ferida, vai lavar a mão, vai lavar a casa 5 vezes, vai conferir coisas, vai organizar de forma metódica, milimetricamente calculada e fica arrumando e gasta horas fazendo isso. Esse é o aspecto psicológico do indivíduo. Então, provavelmente, todo indivíduo que tem TOC, ele tem que aprender a lidar com as emoções negativas que surgem dentro de si. É como se ele entendesse, associasse emoção negativa com sujeira. E ele tem que se limpar daquilo. Aí o que ele vai fazer? Ele vai limpar fora. Mas na verdade aquilo está dentro, né? E aquilo é normal fazer isso. Ah, mãe, boa lembrança, tem isso mesmo também. As pessoas ficam arrancando a sobrancelha, assim, várias vezes mesmo e tal, ao ponto de ficar até falhas, fazer até falha na sobrancelha. Boa lembrança, é verdade. E aí nesse processo o indivíduo entende, né? Associa, interpreta. Nossa, eu tô sentindo ansiedade. Emoção negativa. Emoção negativa é uma sujeira dentro de mim. Como é que eu tiro essa sujeira de dentro de mim? Eu vou fazer alguma coisa para poder me aliviar daquilo, né? E aí vai lá e começa. Tá. Então, e o objetivo é esse, né? É isso que acontece. Do indivíduo querer buscar prazer, alívio ou a gratificação para realizar o ato, né? Alívio emocional, alguma coisa assim. E segundo o DSM-5, eles fizeram uma associação de causa. Olha que interessante isso. Tem a ver com o que eu falei da emoção negativa como sujeira. Eles perceberam que indivíduos que têm literalmente o transtorno de forma meio grave e tudo mais, eles podem ter sofrido abuso físico
físico mesmo, assim, ser surra mesmo, assim, e alguma coisa bem grave, alguma coisa nesse sentido, ou abuso sexual ou outros eventos estressantes e traumáticos, ou seja, uma circunstância densa emocionalmente, o indivíduo pode ter passado e isso pode ter sido inclusive na infância dele. Por quê? Quando eu tinha dito para vocês daquele aspecto emocional lá, de um indivíduo achar que tem algo dentro dele negativo, ruim, né? E ele tá precisando tirar, se limpar daquilo, isso na verdade é conteúdo de memória. E ele não sabe lidar com isso, né? Quando ele aprende a lidar com isso, isso normaliza dentro dele. Aí o ciclo se rompe, né? Se interrompe, né? A Ivana fez uma pergunta: tem cura ou só controle, Gulliver? Tem cura, Ivana. Assim, geralmente quase tudo na vida que a gente fala em psicologia, mas é controle mesmo. Mas a gente pode misturar um pouco isso. A cura seria o indivíduo, assim, não ter nenhum tipo de comportamento mesmo, de compulsão e tudo mais, nível 0, 0, 0. Tem como, com certeza tem. Quando o nível é muito crônico, às vezes ameniza ao mínimo. Aí a gente fala que está sob controle, né? Mas tem cura sim, com certeza. Precisa de um bom terapeuta, né? Obviamente. Então, nem todo mundo dá conta de tratar esses casos. Por isso que muitos falam que só tem controle. E na psicologia o povo tem resistência em falar de cura, né? Porque cura está relacionada à doença e a gente não entende isso como uma doença, né? Mas enfim, tem. Eu particularmente acho que sim, né? Como profissional eu afirmo que sim. E aí, como eu estava falando anteriormente, né? Dessas questões de maus tratos, abuso, etc, etc. Esse é o mecanismo principal do indivíduo. Ele sente uma vontade de externar aquilo, de arrancar aquilo de dentro dele, né? Se ele pudesse fazer uma cirurgia precisa de tirar só os neurôniozinhos ali específicos que têm memórias negativas, ele tiraria e aí ficaria livre daquilo. E aí por isso que ele desenvolve todo esse processo de encadeamento comportamental, porque o pensamento vem, às vezes é um conteúdo de memória porque está relacionado a alguma circunstância estressante, traumática, de abuso físico ou sexual que o indivíduo viveu, e aí ele fica nesse processo para se aliviar. Então o mecanismo é aprender a lidar com isso, né? A Carol perguntou: precisa de medicação ou só terapia? Carol, dificilmente o indivíduo que está nesse nível de transtorno ele vai direto no psicólogo. Geralmente eles sempre consultam um psiquiatra primeiro. Então, obviamente, quando vai no psiquiatra ele já passa a medicação que tem a ver com ansiedade, ou no máximo um antidepressivo junto, associado ali, porque geralmente o indivíduo fica bem triste também, mas ele passa um remédio para ansiedade porque o toque está muito relacionado a isso, né? A ansiedade. E aí esse é um dos caminhos que já falando do processo do tratamento, né? Que é o último tópico. Então, começa com medicação e geralmente os psiquiatras já falam para ir para a terapia, começar uma terapia. Porque na terapia o psicólogo precisa ensinar para o indivíduo formas de conseguir ter esse controle comportamental, né? Então ele vai ensinar lá fazer análise funcional, que é um termo técnico da psicologia, fazer a prevenção de respostas, fazer enfrentamento de pensamentos, contracondicionamento encoberto, uma série de coisas. Então assim, como eu estou falando de um transtorno muito específico, né? Dificilmente vocês vão entender o que eu estou falando, mas o tratamento deveria ser com o psicólogo comportamental. Era isso que eu queria falar e foi para outra coisa, né? O psicólogo comportamental é o psicólogo que tem habilidade específica para poder cuidar de casos assim, ou um terapeuta cognitivo comportamental, tanto um quanto o outro. Nos livros de psiquiatria, eles sempre recomendam a terapia cognitivo comportamental, mas terapia comportamental também é a mesma coisa. E aí é assim que geralmente o indivíduo precisa começar a fazer para se tratar, dependendo da gravidade, né? Claro que o indivíduo que tem toque, ele pode ter ganhos secundários, né? Vocês já perceberam isso? Por exemplo, se o indivíduo está lá apresentando aquele comportamento bem grave, bem compulsivo mesmo, está lá lavando ou então repetindo várias vezes uma mesma coisa e tudo mais, etc. E o que acontece com isso? Ele desperta no outro, né, aquele senso ali de compaixão, de piedade e tudo mais, e o indivíduo meio que acaba ficando numa circunstância
de fazer os outros pararem tudo que está fazendo para ele ficar sendo respeitado ou então ser esperado para poder terminar a atividade dele, vamos colocar assim. E isso pode fazer uma série de prejuízos, porque gera problemas, né? Tipo, as pessoas podem cobrar mais, podem querer pressionar o indivíduo a fazer a atividade mais rápido, né? Para poder não atrapalhar horários. Outras pessoas também podem ficar querendo fazer no lugar delas, né? Aí é o ganho secundário principal, porque o indivíduo não precisa de alguém para fazer no lugar. Ele só precisa aprender a fazer aquilo de uma forma que não gere um prejuízo no gasto de tempo, em ter que repetir várias vezes, etc, né? Então, assim, precisa de compreensão? Precisa. Mas também precisa de uma consciência muito grande, né? De que se não estiver dando conta, por que não pedir ajuda? Me ajuda aqui, faz aqui comigo e tal, enfim, para poder facilitar o processo, né? Esse ganho secundário geralmente tende a deixar o indivíduo numa zona de conforto, todo ganho secundário. Mas nesse ponto, especificamente, por ser muito crônico, o indivíduo sofre mesmo, às vezes ele entra numa crise de... Se você interromper os comportamentos compulsivos, isso gera mais ansiedade ainda no indivíduo. Então ele fica num looping muito intenso, né, de compulsão e obsessão, né? E aí, destrinchar tudo isso é só em terapia mesmo, né, pessoal? Só em terapia para poder facilitar o processo, né? Hoje o tema é um tema bem curtinho, eu não quis aprofundar tanto, porque é um tema muito específico, muito específico mesmo, né? E aí, já foi meia hora de live também, e eu vou repetir os avisozinhos do começo enquanto vocês escrevem perguntas, pessoal. Bom, eu tinha esquecido de falar, eu vou deixar a live disponível por 24 horas, tá? Depois eu vou disponibilizar ela no YouTube. Quem não está inscrito no canal, vai lá, Gulliver Homes Explica, se inscreve, tá? O áudio e o vídeo foi bom? Travou? Ficou ruim? Como é que é? A live de quarta-feira, pessoal, vai ser com o tema Palavras machucam? Por que estamos tão sensíveis quando vamos conversar com pessoas, né? Esse vai ser o tema da live de quarta-feira, que vai acontecer às 21 horas, pontualmente, aqui no Instagram, novamente. Eu fiquei com uma dúvida, pessoal, ficou bom o áudio e o vídeo, assim? Deu pra ouvir direitinho, que a conexão aqui não sei se estava boa ou não, foi bom? Deu tudo certo? Vocês ouviram direitinho? Travou, não travou? Foi tudo ok? Vão me falando aí, pessoal. Ah, que bom. Deu certo, né? Então, pessoal, fico feliz, viu? Por estarem aqui. Sejam bem-vindos todos vocês que entraram depois. Esse Instagram tem uma missão de tentar despatologizar o máximo possível de pessoas através de conhecimento. Porque nós precisamos aprender a lidar com fenômenos da vida e a vida precisa disso, né? De pessoas que ensinem algumas coisas muito simples, muito fáceis, para poder lidar com esses problemas. Pessoal, eu quero agradecer a presença de... Ah, tá. A Carol fez uma pergunta. Qualquer pessoa pode ter toque? Carol, sim. Mas os estudos apontam de que a correlação que existe para quem desenvolve o toque é sempre relacionado, né, na maioria dos casos, com quem sofreu um trauma bem forte, seja ele físico, emocional, psicológico, sexual, na infância, viu? Um evento estressante muito significativo mesmo, de verdade, ao ponto do indivíduo sentir uma certa sensação de não queria ter vivido isso, né? Gostaria de Por que tem a ver com conteúdo sexual, né? Porque assim, quando a criança tem contato com isso, ela se sente suja, inadequada. E aí dá uma tendência e dá uma inclinação no indivíduo, né, de querer se limpar daquilo, se aliviar daquilo que foi ruim para ela, que ela acha que foi sujo, né? E aí por isso que tem essa característica. Na vida adulta não? Sim, também. Na vida adulta também. Mas é mais raro, viu? É muito mais raro. Mas pode ser que aconteça sim. Bom, quero agradecer mais uma vez pela presença de vocês, pessoal, muito obrigado. Não sei se foi suficiente o nível de conhecimento aqui, porque foi um critério bem básico mesmo, o toque é bem simples mesmo, assim, os critérios dele, tá?
agradecer a presença de vocês mais uma vez e convidar vocês para a live de quarta-feira, pessoal. Por favor, estejam presentes lá na live de quarta-feira para a gente poder falar sobre sensibilidade das pessoas, né? Se as palavras realmente machucam, por que as pessoas estão tão sensíveis quando vão falar umas com as outras, né? Numas discussões aí, diálogos e tal, né? Pessoal, muito obrigado. Obrigado sempre pela presença de vocês, tá? Quarta-feira, lembre-se, 9 horas, estarei presente mais uma vez para a gente poder falar sobre esse assunto. Um grande abraço. A live está disponível por 24 horas. Assiste aí quem chegou mais tarde. Até mais.